Hoje, irmãos, na verdade, era para estarmos apresentando a última aula do nosso discipulado. Mas como eu não consegui vir na semana passada, por causa de alguns empecilhos na locomoção, essa vai ser a penúltima aula e na próxima terça, se Deus quiser, a gente faz a última aula do nosso discipulado. Depois dessa última aula, nós vamos então marcar a data da profissão de fé, aqueles que serão batizados. Eu ainda vou ter uma conversa com essa turma. Alguns dos que estão aqui provavelmente não vão ser recebidos logo na igreja como membros. E depois eu vou conversar com esses aí e repassar tudo isso aqui para os irmãos. Então, nós estamos na aula de número 24. Essa aula tem por tema a autonomia das igrejas e a sua relação com o magistrado civil. Mandei na semana passada. Vê se você localiza, eu posso mandar novamente agora. Vou mandar aqui. Ah, irmãos, espera aí. Tem aqui impresso. Silvana fez a impressão na semana passada. Gustavo, entrega aqui. Vou mandar um para cada aí, tá? E lembre que tem um exercício, tá? Não vou terminar a aula e vou esquecer do exercício. Então, enquanto o Gustavo faz a entrega do estudo, do material do estudo, pode dar um para cada. Se faltar, a gente junta aí com alguém. Lembrando mais uma vez, aula de número 24, a autonomia das igrejas e a sua relação com o magistrado civil. Nessa aula, irmãos, a gente vai terminar o assunto de eclesiologia, que é um assunto vital para a igreja, especialmente para nós batistas, porque a eclesiologia é o ponto central da nossa doutrina. Então, a nossa eclesiologia ela é uma eclesiologia que é diferente da eclesiologia presbiteriana, da eclesiologia congregacional, da eclesiologia luterana. Nós temos uma eclesiologia própria, porque os batistas entenderam que a reforma precisava ter continuidade, e essa continuidade ela se expressa nesse entendimento eclesiológico que nós temos. Então, hoje nós encerramos o assunto eclesiologia. Tem muitas aulas para trás que esse assunto foi abordado, mas hoje é o último ponto que a gente vai tratar aqui. E além desse, nós vamos começar a entrar no assunto do magistrado civil. Magistrado civil são os governos, os governantes. E aqui, por governante, você tem que ter em mente qualquer tipo de governante, mas especialmente aqueles que detêm autoridade, como aqueles que são investidos de poder para prender, de poder para governar uma cidade, um país, etc. Porém, no nível mais específico, outras autoridades também estão dentro dessa esfera do magistrado, né, das autoridades. Nós vamos tratar hoje os artigos 47, 48 e 49. 47, 48 e 49. Então vamos lá, vamos para a leitura dos artigos e depois para nossos comentários aqui. Artigo 47. Embora a congregação particular seja distinta e composta de membros variados, cada uma sendo como uma cidade compacta e una em si mesma, ainda assim todas elas devem caminhar por uma única e mesma regra, e por todos os meios convenientes devem ter conselho e ajuda umas às outras em todos os assuntos de necessidade da igreja, como membros de um corpo, na fé comum, sob Cristo, seu único cabeça. E aqui os versículos que vão apoiar essa afirmação que os nossos pais fizeram no artigo 47. Artigo 48. O magistrado civil é uma ordenança de Deus, instruído por Deus para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. E em todas as coisas lícitas ordenadas, eles é devido de nossa parte sujeição no Senhor, e devemos suplicar e orar pelos reis e por todos os que estão investidos de autoridade, para que, sob seu governo, vivamos uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. E o artigo 49.
cremos que os magistrados supremos deste reino sejam o rei e o parlamento, escolhidos pelo reino, e em todas as coisas lícitas ordenadas pelas autoridades, ou que no presente são, ou que no futuro serão ordenadas, nós somos obrigados a prestar sujeição e obediência no Senhor. E consideramos nós mesmos obrigados a defender tanto as pessoas destes escolhidos, como todas as leis civis feitas por eles, com as nossas pessoas, liberdades e posses, com tudo que é chamado nosso. Todavia, nunca devemos nos submeter a eles ativamente em algumas leis eclesiásticas, as quais eles podem presumir ser seu dever estabelecer. Isso não é perceptível no presente, nem a isso nossa consciência poderia submeter-se. Ainda assim, somos obrigados a sujeitar a nossa pessoa às vontades deles. Esse artigo último aqui que lemos, o 49, ele deve ser lido levando em conta o contexto da época, né? Porque lá para os batistas ingleses, naquela época, havia um rei e havia um parlamento. Era o rei e o parlamento. Então, eles estão dizendo que são submissos ao rei e ao parlamento. Nós não temos reis e parlamentos. O nosso sistema de governo no Brasil é outro. Porém, o princípio se aplica aqui também aos nossos governantes. Devemos estar submissos aos nossos governantes no Senhor. A gente vai tratar mais sobre isso aqui. Bom, a primeira observação, irmãos, é em relação à autonomia e à unidade das igrejas locais. Essa é uma marca batista que qualquer batista, irmãos, conhece e sabe da soberania das igrejas, né? As igrejas são unidades autônomas. Cada igreja comanda a sua própria vida, sem que uma igreja de fora ou uma instituição maior, como uma convenção, possa chegar aqui e ditar regras e fazer qualquer coisa, ter autoridade. Não pode. Os batistas entendem que a autoridade está na igreja local. É a igreja local. Então, a confissão, aqui no artigo 47, ela enfatiza exatamente isso. A importância da congregação como uma entidade distinta e que é composta por membros diversos. Então, todos os membros são diferentes uns dos outros, né? E aqui eu não estou falando nem da aparência física. Eu estou falando da ideia de que cada pessoa tem a sua própria ideia na mente, né? Cada pessoa entende as coisas de uma forma, as coisas que estão à sua volta no mundo. Então, cada pessoa tem a sua própria autoridade, a sua própria autonomia. E as igrejas locais são formadas por pessoas. Cada pessoa, cada ideia, cada um que faz parte dessa entidade que é a igreja. Cada congregação ela é descrita na confissão como sendo, abre aspas, uma cidade compacta e una em si mesma. Então, essa ilustração que os nossos pais estão dizendo aqui em relação à igreja é que a igreja é uma cidade. É uma cidade que tem suas leis, é uma cidade que tem seus governantes, é uma cidade que se autogoverna, que se autoajusta, que tem uma constituição, que é a palavra de Deus. Mas a ideia de a igreja ser uma cidade, como eles falaram aqui, é realmente muito boa, porque ela mostra que, apesar da independência, ela deve funcionar como uma unidade coesa. É como a nossa família, não é? Nossa família, eu, por exemplo, tenho as minhas percepções, minha esposa tem as delas, meus filhos têm as percepções delas. Na casa de vocês também é assim. Às vezes não há ali um entendimento, né, sobre uma coisa, há uma divergência ali, são várias cabeças pensando, entendendo. Então, há essa diversidade também dentro da igreja. Todas as congregações devem seguir uma única e mesma regra. Qual é a única e mesma regra que os nossos pais estão aqui mencionando? A Escritura Sagrada. Então, veja bem, porque aqui é um detalhe importante. Embora cada igreja seja uma cidade, como uma cidade separada, unida, coesa, todas elas têm a mesma regra. Só tem uma regra e é a mesma para todas. Essa regra é a palavra de Deus.
E isso significa que, embora as congregações sejam autônomas, elas devem estar unidas na fé e na doutrina sobre Cristo, que é considerado cabeça da igreja, a única cabeça da igreja. Então, se a nossa regra é a Escritura, toda a igreja tem Cristo como seu cabeça, e toda igreja local, qualquer que seja a igreja local, se submete à regra de Cristo, à cabeça que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhuma igreja, irmãos, é autônoma de Cristo. Por exemplo, não pode existir uma igreja batista que diga o seguinte: todas as igrejas seguem a Bíblia, nós seguimos a Bíblia e mais esse ou aquele documento como se fosse igual à Bíblia, como se tivesse a mesma autoridade da Bíblia. Nenhuma igreja batista tem essa autoridade. Eles têm a mesma regra que é a Escritura Sagrada, porque o mesmo cabeça é Cristo, cabeça de todas as igrejas. Essa unidade ela é baseada na própria revelação bíblica. Então não é algo que os batistas inventaram. Foi algo que eles extraíram das Escrituras Sagradas, eles viram isso na Bíblia e aplicaram às suas igrejas locais. Começaram a ser governados dessa forma. Essas congregações devem ajudar umas às outras nos assuntos que afetam a igreja como um todo, apontando para o princípio do associacionismo. Então, embora hajam várias igrejas batistas, vocês poderiam listar para mim, se eu pedisse, quais são as igrejas batistas que vocês conhecem aqui em Teresina. Vocês podiam dar uma listinha aí das que vocês forem lembrando, não é? Então, como há várias igrejas batistas, essas igrejas podem cooperar em conjunto, se elas têm a mesma fé e ordem, elas podem cooperar em conjunto para a resolução de problemas que uma dada igreja local não consegue resolver. Então pensem, por exemplo, numa situação que nós temos aqui um problema para resolver e nós não conseguimos resolver esse problema. Tem várias opiniões diferentes. A gente pode pedir ajuda de uma igreja que a gente confia, uma igreja batista, reformada. Então nos ajudem a solucionar esse problema. A gente passa as informações, essa igreja, através, obviamente, do seu pastor, vão avaliar o caso e vão emitir um parecer. Não é do que é esse parecer, não é um parecer que tem força de decreto. Ele é um parecer que tem força de conselho. A igreja local, ela vai acatar o conselho se quiser. Ela pode dizer: "Não, não gostamos desse conselho. Obrigado, mas não vamos seguir essa direção." A autoridade sempre é da igreja local. Mesmo que ela peça ajuda, essa ajuda vem como conselho, nunca como uma ordem. A igreja pode acatar o conselho, mas pode não acatar o conselho. O segundo ponto também fala um pouco sobre essa interdependência entre as igrejas. Então, esse conceito de congregação ou igreja ajudando-se mutuamente em todos os assuntos de necessidade da igreja, que é palavras da nossa confissão, demonstra essa interdependência entre diversas igrejas locais. Isso aqui no passado, irmãos, foi muito comum. Hoje, nós não temos essa prática tão comum, ela ainda existe, mas não é tão comum quanto foi antes. Então, há pouco tempo atrás, a nossa igreja fazia parte de uma associação batista e havia outras igrejas associadas conosco, e essas igrejas cooperavam entre si, não é? Nunca houve, que eu lembre aqui, posso estar esquecendo de alguma coisa, mas nunca houve um momento de grande necessidade, de conselho, de ajuda, assim que a gente precisasse chamar uma outra igreja para nos ajudar em alguma tomada de decisão, por exemplo. Nos ajude a entender melhor esse ponto. Será que estamos tomando a decisão correta? Estamos pensando em fazer isso, mas estamos com dúvidas. E uma outra igreja pode ajudar. É como você pede um conselho a um irmão. Irmão, eu estou na dúvida aqui, eu preciso de um conselho. E aí o irmão vem e te aconselha bem, você toma a decisão certa, não é? Então, em termos de igreja, as igrejas também fazem isso. Vêm bons conselhos de irmãos em Cristo de outras igrejas. Eles só não são na forma de lei. Então, ainda que hoje isso não seja tão comum, no passado, os nossos pais fizeram uso desse dom de maneira muito maior.
Pois é, outras comunhões também do sul, né, do sudeste tem. A igreja solicita, não é? A igreja solicitando pode ser enviado. É para isso que servem as associações das igrejas, né? Mas o que é importante aqui, irmãos, é lembrar que os nossos pais batistas, quando escreveram essa confissão de fé, por exemplo, eles estavam associados em igrejas. Por isso que a confissão a de 1644, ela foi assinada por 7 igrejas. São 7 igrejas que subscreveram naquele período essa confissão de fé. E essas igrejas, elas cooperavam mutuamente umas com as outras nas suas necessidades, não é? Então, hoje essa prática não é tão comum, mas ela é uma prática batista reformada que traz grande ajuda, é boa, e ela deve ser, a gente deve se encorajar a fazer isso, né, cada vez mais. Apesar de que cada congregação é independente, elas não precisam ser isoladas, né? Então, nós não precisamos viver sozinhos no mundo, como se só nós fôssemos os únicos batistas do mundo. Não vamos pedir ajuda àquela igreja porque ela é pentecostal, aquela outra ali não é uma igreja que a gente confia, etc. Não, existem outras igrejas batistas como nós, que nós podemos confiar, que têm uma boa doutrina. A estas igrejas devemos nos associar. As associações, elas são de vários níveis. Então, elas são de nível estadual, igrejas do nosso estado, são de nível regional, como a do Nordeste, e são de nível nacional, e às vezes até mundial. Então, não importa o nível do associacionismo que a igreja faz parte, ela pode ser ajudada por uma igreja lá dos Estados Unidos e pode ser ajudada por uma igreja aqui do Brasil, perto da gente, às vezes do outro bairro aqui, do nosso lado. A gente precisa de um conselho e ele está lá. Então, a prática ela é boa, nós não devemos viver de maneira isolada. Essa cooperação entre as igrejas ela é fundamental para manter a fé comum e enfrentar os desafios que vão surgindo. Fé comum, porque como nós, como batistas, temos os nossos padrões de fé, outros irmãos batistas vão ter os mesmos padrões que nós. Então, a gente vai se fortalecer mutuamente. Eu lembro, irmãos, de alguns pastores conversando comigo, e eles dizendo que se sentiam sozinhos. Pastor, eu estou sozinho aqui onde eu estou. Não há nenhum pastor para conversar, para aconselhar, para a gente, sabe, desabafar. Então, o pastor, eu só posso falar por telefone e tal, não tem ninguém que me visite perto de mim, porque todo mundo mora em outras regiões. Veja, isso é um problema, de fato. As igrejas, irmãos, às vezes enfrentam problemas assim, de estarem sozinhas num determinado local. Mas isso não é preciso acontecer. O associacionismo, ele põe fim a isso. E você pode se associar a igrejas e conversar, fortalecer a fé com outros irmãos. Então, irmãos, essa associação, repetindo, não é governo. Isso aqui tem que ficar muito bem esclarecido. A associação com outra igreja não significa que a outra igreja vai ter autoridade de governar esta igreja. A associação não é para dar poderes a outra igreja. É simplesmente para o fortalecimento mútuo das igrejas. Nós vamos ajudar outras igrejas com nossos conselhos, com a nossa vida, e nós vamos ser ajudados por outras igrejas da mesma forma. Mas nenhuma igreja, nem nós e nem outra igreja, deve realizar de alguma forma autoridade, ordens aqui na igreja local, qualquer que seja a igreja. Não pode impor nada sobre a igreja, né? Apenas cooperar por meio de aconselhamentos e ajuda eclesiástica. Em terceiro lugar, artigo 48. Agora a gente vai tratar mais sobre essa parte do magistrado civil. Os artigos finais aqui da nossa confissão tratam do governo civil e da relação da igreja com ele. Esse assunto sempre foi também
um assunto importante para os batistas, porque nós sempre pregamos, né, que a igreja é separada do Estado. A igreja não recebe dinheiro do Estado. O Estado não manda na igreja e a igreja não manda no Estado. Então, são poderes separados. Então, para os batistas, esse ponto também é muito importante. Tem 2 pontos aqui para destacar. Primeiro, os batistas, em todas as suas vertentes, pode ser calvinista, pode ser batista geral, pode ser batista do sétimo dia, qualquer que seja a igreja batista, eles concordam que a igreja e o governo são poderes que devem andar separados. Por isso, essa doutrina dos batistas da separação entre a igreja e o Estado. Então, hoje, irmãos, pode ser que haja já alguma vertente batista que carrega o nome batista e que tem unidade com o Estado, ou seja, que coopera com o Estado no sentido de que eu vou te dar isso aqui, você me dá isso aqui e a gente vai cooperar juntos. A gente não está separado, a gente vai cooperar. Pode ser que haja algumas igrejas já com essa vertente. Estados, por exemplo, que paguem o salário do pastor. Dificilmente você vai encontrar algo assim entre os batistas. Aliás, eu nunca vi. Pode ser que tenha, nessas novidades da vida, pode ser que apareça algum prefeito aí que diga que vai pagar o salário do pastor da igreja batista. Mas isso não é uma realidade. Porém, era exatamente isso que acontecia com as outras igrejas. Era o Estado quem pagava os salários, né, dos pastores. Então, eles eram funcionários do Estado, na verdade. Mas com os batistas isso nunca foi feito. Em segundo lugar, esses artigos finais, do 48 até o 52, eles devem ser compreendidos, melhor compreendidos e examinados no contexto do século XVII. Naquela época, os batistas eles foram acusados de serem anabatistas. E aí a acusação era: vocês não se sujeitam às autoridades, ao governo. Isso porque os anabatistas não se sujeitavam ao governo. E como os batistas não batizavam, só batizavam crentes, e os anabatistas também, as pessoas olhavam para os batistas e diziam: eles são anabatistas, fazem a mesma coisa que eles. Só que os anabatistas realmente não estavam submissos ao governo. Para eles, o governo era uma coisa completamente, não tinha nada a ver com Deus, não tinha que ser respeitado coisa nenhuma, era uma invenção dos homens. Mas os batistas não viam assim. Eles olhavam para o governo e viam que o governo era uma instituição de Deus. E por ser uma instituição de Deus, eles tinham que se submeter ao governo, como nós pensamos hoje. Nenhum de nós é contra a existência do governo. Nós somos contra a corrupção do governo, né? Os erros, os abusos do governo, mas não somos contra o governo se ele funcionar de maneira correta. Pelo contrário, nós entendemos que o governo é bom, a existência do governo é boa para nós, é boa para a humanidade, para a civilização. Então, por conta disso, os batistas foram acusados de serem anabatistas naquele momento, né, por causa dessas questões todas. E muitas acusações recaíam sobre eles, de maneira que, ao escrever essa confissão de fé, eles deixaram muito claro que se submetiam ao governo. Eles vão falar do rei, do parlamento, como nós vimos agora há pouco, mostrando ali a submissão deles, né? Um detalhe importante, irmãos, aqui sobre a submissão ao governo é que nós entendemos que essa obrigação de se submeter ao governo é quando o governo, as leis civis que são ali apresentadas, não sejam ilícitas. Por exemplo, se um governante estipular que a igreja não pode mais funcionar no domingo. Não, domingo a gente vai parar a cidade, não vai mais ter culto, não vai mais ter isso ou aquilo. A igreja escolhe outro dia para se reunir. Nós não vamos obedecer essa lei, ela é ilícita. Ela é contra a palavra de Deus. Então nós vamos nos submeter ao governo no Senhor. Até aquele ponto em que o governo é uma representação do Senhor, em que as leis do governo são como as leis do Senhor. No momento em que o governo fala algo diferente, o crente não deve se submeter. Se o governo falar algo contra a lei de Deus, que é contrário às nossas consciências como crentes, contrário às Escrituras,
Nenhum crente deve se sujeitar. Não é que você tem que pensar, você não tem que obedecer. Você tem que realmente ir contra tais leis, porque são contrárias à Escritura. É parte do nosso dever cristão obedecer, de fato, o magistrado, mas no Senhor, não é? Não é uma obediência cega. Nós temos que obedecer porque é a lei, é o governo, foi Deus que instituiu o governo, está lá em Romanos 13, então temos que obedecer ao governo, seja o que quer que ele mande, a gente tem que obedecer. Não é assim. Então a obediência não é cega, ela não é a todo custo, ela é no Senhor, sempre no Senhor. Aliás, não é só em relação ao governo civil, irmãos. A nossa obediência tem que ser ao Senhor em todas as esferas, até na igreja. Se tiver uma lei na igreja, a Assembleia decide uma lei que é contra o Senhor, as coisas que a Bíblia ensina, a gente tem que se rebelar contra a igreja, porque a igreja está falsa, caminhando com falsidade. Ela está contrária às Escrituras. Então, em qualquer esfera, no governo, no magistrado civil ou fora dele, qualquer lei que for contrária à Bíblia, a igreja vai se rebelar. Deveres e obrigações em relação ao magistrado civil. Orar pelos governantes. Eu queria gastar um tempo aqui, mas não vou ter esse tempo com vocês, irmãos. Mas quantos aqui têm orado pelos governantes? Quantos aqui têm orado, por exemplo, pelo governo do PT, Lula? Eu creio que poucos, né? Não deveria ser assim. Pode, ou imprecatória, né? É uma oração, né? Imprecatória também, não é? Mas veja, irmãos, nós temos exemplos de situações na Bíblia em que os crentes oravam por autoridades que eram ímpias e contrárias a Deus. Mesmo assim, eles oravam por elas, não para que elas continuassem sendo assim, mas pelo contrário, para que a vida deles fossem melhoradas. Se Deus tivesse misericórdia deles e desse uma luz aos governantes de maneira que eles não fossem tão tiranos, tão maus, não criassem leis tão horríveis para os cristãos e para todo o mundo em geral. Então a igreja é chamada a orar por conta disso. Além dessa submissão civil que nós temos que ter, o artigo 48 da Confissão de 1644 também encoraja os cristãos a orarem pelos governantes, pedindo, vejam, que eles possam governar de maneira justa para que os cidadãos possam viver uma vida quieta e sossegada, com toda piedade e honestidade. Então, não há nenhum pecado em orar por um governante que, como eles são escolhidos pelo voto popular, ainda que você não tenha votado nesta pessoa, não é pecado orar para que Deus tenha misericórdia da nação e, por meio desse governante, possa trazer ali leis boas ao país. Esse ponto reflete a importância da estabilidade social, da paz como condições para a prática da fé cristã. Ora, imagine, irmãos, países, como o exemplo da história nos mostra, países totalitários em que eles esmagavam cada vez mais as liberdades da igreja e das pessoas de um modo geral, que inclui a igreja. Agora mesmo, na Nicarágua e em outras partes do mundo, as igrejas estão sendo fechadas. Literalmente, as igrejas estão sendo portas fechadas. Cuba também é assim. Venezuela. Então, tem muitas partes do mundo em que governantes maus, eles acabam legislando com leis que eles mesmos criaram ali, leis que são ruins, e eles acabam com isso trazendo sobre a igreja um peso terrível. Então, nós devemos orar, é mandamento de Deus, orar para que essas coisas não sobrecaiam sobre nós.
Uhum. Eu vi, verdade, irmão. Se não me falha a memória, foi na Inglaterra ou na Alemanha, não lembro exatamente aonde, em que um cidadão foi preso e está respondendo processo, porque ele estava orando de pé no meio da rua, numa calçada, em frente a uma clínica de aborto. E ele estava orando no pensamento. Ele parava todos os dias lá e ficava um pedaço lá olhando e orando em pensamento. E aí interrogaram ele uma vez, denunciaram que ele era um cristão, que ia para ali para orar, e perguntaram: sim, eu estou orando, pensamento. Foi na Inglaterra, né? Estou orando aqui no meu pensamento, não estou dizendo uma palavra audível. Pois ele foi processado, irmãos. E foi proibido de fazer isso, de parar em frente à clínica para sem dizer uma palavra, porque isso, segundo eles, era proibido, era contrário, né? Veja que ponto. Se nós não orarmos ao Senhor pelos governantes, mesmo que eles sejam homens maus e contrários, para que o Senhor Deus se compadeça e por eles nos livre de leis como essas, obviamente a escalada da maldade deles pode ser bem pior, muito pior. Então aqui os nossos pais estão falando exatamente isso, irmãos. O texto da confissão vai citar passagens bíblicas que reforçam a importância de interceder pelos líderes e autoridades, mostrando que a oração é um meio de influenciar positivamente aqueles que forem investidos de poder para governar, para que reflitam valores cristãos. Eu coloquei isso aqui, irmãos, porque uma vez, quando logo depois do resultado das eleições, isso tem muitos anos, eu lembro que no dia 1º de janeiro, que é o dia da posse, né? No domingo, primeiro domingo depois da posse, nós fizemos um culto na nossa igreja, era normal, e nós convidamos todos os governantes eleitos. Na época era prefeito, vereadores, né? Aí a igreja. Só teve 2 vereadores que apareceram lá, lembro ainda. Nenhum dos demais foram, prefeito não foi, vice não foi, ninguém mais foi. E o propósito nada mais era do que orar por eles e dizer a eles que nós estaríamos sempre em oração por eles ao longo desse mandato. Era apenas isso, não tinha nada a ver com política, com partidarismo, nada. Era só para cumprir o mandamento da palavra de Deus. Eu penso que no século XVII, quando nossos pais escreveram isso, considerando toda a perseguição que eles já tinham recebido naquela altura, eles sabiam que a autoridade era constituída por Deus e sabia que as autoridades podiam ser muito más, criar leis que eram muito contrárias à Bíblia. E sabiam também que havia mandamento de Deus para orar pelas autoridades. Mandamento e exemplo na Bíblia, vários exemplos na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Então, por conta disso, eles elaboraram esses artigos em relação ao magistrado civil, mostrando que nós estamos sujeitos a ele e devemos orar por eles. Só não devemos nos sujeitar a eles quando eles estiverem falando contrário àquilo que a Bíblia ensina, o que é diferente. Quinto, obediência às autoridades, mas com exceções. Artigo 49. Esse artigo aborda a questão da obediência aos magistrados, identificando aqui o rei e o parlamento, né, o contexto inglês daquela época, lembrem sempre disso, identificando como sendo estes as autoridades supremas do reino. A confissão também defende a submissão a essa autoridade em todas as coisas lícitas. Guardem essas palavras porque elas são importantes. Não é em todas as coisas, mas em todas as coisas lícitas. Naquilo que é ilícito, não. Todas as coisas lícitas que forem ordenadas, tanto no presente quanto no futuro. No entanto, a confissão faz uma distinção importante ao afirmar que os cristãos não devem se submeter ativamente às leis eclesiásticas que possam ser impostas pelo governo. Mais uma vez, nenhum governo de qualquer natureza política pode criar leis para a igreja. Nenhum governo.
qualquer lei que o governo diga agora a igreja tem que fazer isso, tem que implantar isso, mesmo que seja uma coisa suave, a igreja não deve se sujeitar a isso. Porque o governo não tem autoridade sobre a igreja, de maneira nenhuma. Nem aqui e nem em lugar nenhum do mundo. Não importa que tipo de governo seja em qualquer que seja o lugar. A Bíblia, ela fala muito claramente sobre isso. A igreja, ela é uma república. A igreja, ela é uma cidade que se governa. Então, a autoridade da igreja é a igreja, através de Jesus Cristo, da sua palavra. Então, nada disso deve ser acatado por nós. Isso indica, irmãos, que embora haja um dever de obediência civil, existe um limite quanto a autoridade civil tenta regular a fé ou a prática religiosa que pertence exclusivamente à jurisdição da igreja. Vamos lembrar aqui da época em que surgiu aí o Covid-19. Vocês lembram bem? Os governos começaram a impor leis sobre a igreja, para que a igreja não funcionasse, porque ia aglomerar gente, né? E tal, e tal, e tal. Olha, a justificativa não importa. Quem tem que tomar a decisão é a igreja local. Então a igreja poderia desobedecer isso se ela quisesse. Na verdade, ela não pode se submeter a isso como se o Estado tivesse o direito de fazer isso. Ele não tem. E nós, batistas, temos que ter isso muito afiado, irmãos, na nossa consciência. O Estado não pode se intrometer na igreja. Nos Estados Unidos, o pastor John MacArthur não se deixou levar por essas leis. Lá no estado dele, que não lembro agora se é a Califórnia, não lembro qual é o estado dele. John MacArthur, a igreja batista que ele pastoreia. Uma igreja muito grande. E a igreja, eles não vai submeter, vai ter culto normal, vamos nos reunir normalmente. E eles fizeram isso, foram multados, receberam multa altíssima, mas não deram braço a torcer. Né? Sabe o que aconteceu? Eles entraram na justiça. E o Estado teve que indenizar a igreja. Não só devolveu a multa, mas teve que pagar uma indenização milionária para a igreja. Porque é direito. Eles estavam dentro do seu direito de liberdade. Feria até o direito americano, como de fato essas coisas do Covid feriam o direito brasileiro, a legislação brasileira, não só da igreja. E tirar a liberdade do cidadão. As pessoas eram presas porque iam para a praia, eram presas se estivesse na rua, ninguém podia sair, não é? Prendiam as pessoas. Então, isso aí não é. A nossa Constituição não dá esse poder ao governo. Uhum. O Estado não mexeu com ele, né? Pois é, ele está correto. A igreja pode decidir, se ela quiser, não, não vamos vir. Ou então fica aberto para quem quiser vir. Mas dizer, o Estado mandou, nós vamos obedecer. Não pode, é algo contrário. Por último, irmãos, artigo 49. Defesa das leis civis e liberdades pessoais. O artigo 49 destaca a responsabilidade dos cristãos de defender não apenas as autoridades escolhidas, mas também as leis civis que eles promulgam. Aqui é interessante porque, veja, quando o Estado ele promulga uma lei que não fere nada da Escritura, nós devemos não apenas nos submeter a essa lei, mas defender a essa lei. Porque entendemos que o Estado é um instrumento de Deus. E se o Estado não fere a legislação divina com a sua lei, nós devemos nos submeter a essa lei. Você talvez diga assim, mas eu não concordo com aquela lei. Você não concorda com todas as decisões da Assembleia da Igreja, mas você se submete a ela, não é? Você tem que se submeter às decisões da Igreja. Você não é a Igreja sozinho. A Igreja é um corpo. E quando aquele corpo decide por algo,
você se submete ao corpo, mesmo que você tenha decidido contrário no seu interior, no seu voto, etc. A igreja vai vender o prédio. 50 pessoas querem vender, 30 não querem, então vamos vender, os 50 venceram. Os 30 devem se sujeitar e não criar um problema depois, ficar, sabe? Porque temos que entender que Deus governa a igreja dessa forma. E quando você se levanta contra a igreja, as decisões de maioria, se levanta contra Deus, a menos que essas decisões sejam contrárias à palavra de Deus. Firam a palavra de Deus, princípios da palavra de Deus. Mas se não for, você deve se sujeitar às autoridades, aqui no caso do governo, e também às leis que elas promulgam. Lícitas, somente as leis que estão de acordo com a Bíblia, que são, pode até não ser leis religiosas, claro, mas elas não ferem nada que a Bíblia diz. Então, entendemos que devemos nos sujeitar porque Deus colocou os magistrados lá. Então, eles estão ali cumprindo o papel deles de governantes. Isso inclui a proteção das liberdades e propriedades pessoais. Há uma clara distinção entre sujeição ativa às leis civis e sujeição passiva àquelas leis que conflitam com a consciência religiosa. Os cristãos podem discordar das leis eclesiásticas impostas pelo governo, mas ainda devem sujeitar-se às suas consequências de maneira pacífica e respeitosa, mantendo integridade de sua fé. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui. Não, é contrário à Escritura. Aí a gente vai dizer não vamos sujeitar a isso, né, e nem concordar. Mas vamos pensar numa decisão econômica. O governo tomou uma decisão econômica. Vai dar errado. Pode até dar errado, mas ela não fere nada, nenhum princípio bíblico, moral, etc. Então, nós devemos nos sujeitar, que Deus tenha misericórdia e que acabe bem tudo isso, embora a nós nos pareça que não vai terminar bem, mas que Deus, vamos nos sujeitar e pedir a Deus que ocorra bem. Então, é essa forma, porque é a mesma coisa, irmãos, de você se sujeitar ao pastor da igreja. Eu lembro de uma decisão que eu ouvi há um tempo, em que o pastor Mark Dever, nos Estados Unidos, eu ouvi isso de uma pessoa que estava lá, na reunião dele, um brasileiro. E ele contando isso como um exemplo, né, que isso tinha acontecido há muito tempo atrás. E ele ia tomar uma decisão na igreja, em relação à igreja, e a igreja não queria, o conselho da igreja, né? Os presbíteros da igreja estavam ali decidindo uma coisa, e o Mark Dever falou a direção, e alguns presbíteros não queriam aceitar, não concordavam com isso. E o Mark Dever disse o seguinte: olha, confia em mim. Eu peço que vocês confiem em mim, nessa direção que eu estou conduzindo aqui a igreja. Porque os presbíteros poderiam dizer, não concordamos com isso, então quando levar para a Assembleia essa questão, se houver ali divisão entre os presbíteros, for levar para a Assembleia, nós vamos nos posicionar de maneira contrária. Porém, os presbíteros resolveram dar esse voto de confiança para ele. E foi uma das decisões mais acertadas que aconteceram naquela igreja. Quem disse isso foi um dos presbíteros, na verdade, que havia dito que não queria tomar aquela decisão. E ele viu depois que foi uma das decisões mais acertadas. Então, irmãos, coisas assim que às vezes parece que não vão terminar bem, que não são a melhor decisão, ainda assim, em relação ao governo, se ela não transgride a lei, se ela não fere princípios da palavra, nós devemos nos sujeitar e orar por elas e torcer que as coisas deem bem, que corra bem, nos esforçar para isso. Esse é o pensamento em relação aos magistrados que os batistas apontaram aqui. No domingo, na terça que vem, a gente vai finalizar esse estudo. O assunto ainda é esse, magistrado civil. A gente vai ter outros pontos para tratar e o estudo da confissão vai estar encerrado. Em relação ao que nós vimos aqui, irmãos, hoje vocês têm alguma pergunta? Querem fazer alguma colocação? Algum comentário? Entenderam? Aproveitem um momento. Hein, João Pedro? Você falou muito aí tirou todas as dúvidas já durante o estudo, né? Fez colocações também. Tem uma dúvida? Vamos lá. Ah, tá bom. Yuri.
Não. Por quê? O não é muito vazio, né? Tem que saber por que não. Porque, primeiro, a igreja ela tem uma obrigação diante de Deus de prestar culto a Deus. Deus cobra isso da igreja. Então ela vai. Por que a igreja ia parar de fazer o culto a Deus por causa de salário, de dinheiro? Ah, eu vou dar R$ 100 para você não ir para a igreja cultuar. Nós não estamos aqui na igreja por causa do dinheiro. Na verdade, a igreja faz é contribuir. A igreja, os membros contribuem com a igreja, com o total da igreja, para que a igreja exista. Então a gente faz é pagar para cultuar, entende? Então a igreja não está atrás de ganhar dinheiro com o culto. Então seria uma proposta indecente, não aceitaríamos isso jamais. Depende, depende. O Estado, existe uma lei em que ele pode usar o terreno da propriedade. Entende? Se não houver uma outra saída, ele pode usar esse terreno e dar um outro terreno, por exemplo, para a igreja em algum local. Mas mesmo assim, se a igreja quiser ficar com o terreno, ela pode entrar numa disputa judicial para tentar ficar aqui. Mas o Estado tem esse direito. Então, isso é possível que aconteça em um caso especial como esse. Pode vir a acontecer. Digamos que aconteceu um problema geológico e esse lugar está baixando, a terra está afundando, as casas estão ressarcindo. Aconteceu um problema geológico e as casas estão afundando, as construções estão todas aí com perigo de cair. O Estado não vai permitir que as pessoas venham para cá porque o prédio vai cair, entende? Então eles vão isolar a área para sanar o problema, porque isso envolve não só a igreja, envolve os vizinhos da igreja, etc, etc. Então tem muitas situações em que a legislação ela dá ao Estado direito sobre áreas da cidade, inclusive áreas em que a igreja está operando. Isso não tem nada a ver com o culto propriamente dito, sabe? Interferir no culto. É uma outra questão. Aí mesmo essas questões, elas são disputadas também. Irmãos, mais alguém? Uhum. Uma imposição? Já é, né? Porque já é uma lei. Uhum. Não sei, o dia. Olha, a questão da obrigatoriedade, ela já é um problema em si, não é? Não deveria ser obrigatório. Mas a questão da obrigatoriedade não fere diretamente nenhum princípio da Bíblia, em dizer que ó, essa lei é obrigatória, etc, etc. Não fere. Porém, mesmo assim, por questão de consciência, se o cristão se sente incomodado com isso, existem meios de ele não votar no domingo. A igreja também, um conjunto de irmãos, pode entrar com uma ação para tentar pedir ou a mudança do dia, isso não é um absurdo, isso pode acontecer, ou pedir que tal grupo seja isento de votar naquele dia, ou que o voto dele seja no outro dia. Se eu não me engano, tem alguma coisa relacionada a isso em relação aos adventistas. Acho que é concursos nos sábados. Quando é no sábado, eles fazem no outro dia, eles ganham na justiça. Hã? Pois é, eles fazem no outro dia. Então eles ganharam na justiça o direito de não ir fazer no sábado.
Então, assim, nada impede que um cristão faça isso em relação à eleição, entendeu? Em relação ao dia do Senhor, esse também é uma questão que a igreja local deve discutir, se afeta o dia do Senhor ou não, ou se afeta ou não o dia do Senhor. Entendendo a igreja que essa lei é contrária ao ensino da Escritura Sagrada, ela deve se rebelar contra ela. Tem meios de fazer isso também. Você pode entrar legalmente, não havendo nenhum tipo de acordo, digamos assim, se o governo não submeter, você pode simplesmente não obedecer à lei. Ah, mas eu vou ser multado. Tem as consequências. Os cristãos, quando desobedeciam às leis lá no primeiro século, eles podiam ser mortos. Às vezes eram mortos, né? Então tem as consequências. Então, o cristão, com a sua consciência, ele tem autoridade na palavra e em si mesmo também para desobedecer o Estado quando ele acha, vê que o Estado está burlando, está com leis injustas, né, em relação à palavra de Deus. Não, mas eleger homens foi algo que o próprio Deus estipulou. Qual submissão? Não, mas não é contra. Diziam isso, né? Ah, é infundado. No meu ponto de vista, é infundado porque Deus que instituiu a autoridade civil e ela é feita por homens. E as leis da autoridade civil também são elaboradas pelos homens, não é lei sacra. Então, a lei de um país são os homens que fazem, os deputados, senadores, etc. São eles que fazem a lei do país. Está toda hora mudando. Muda uma lei, cria uma outra lei, uma emenda na lei. A lei era assim, agora ela é assim, assim, assim. Toda hora está mudando isso. Só tem que saber se o que estão fazendo é contra a escritura ou não. Se não for, nenhum problema. Pois é. Ah, quem dera aconteça isso, que a gente fica livre. Para quem quer votar, vai. Quem não quer, não vai. Eu sei. O lado bom deixa de votar, né? Irmãos, então é isso. Já deu aqui a hora. Eu vou passar para vocês aqui para responderem em casa.